Ministério da Educação afirma que está buscando alternativas para superar o novo corte de verbas anunciado pelo governo federal. Carolina Abelim com as informações ao vivo. O MEC já deu detalhes do que pretende fazer? Boa noite. Boa noite, Kalina, a você e a todos. Olha, o MEC se manifestou hoje por meio de uma nota no site da pasta do Ministério da Educação, uma nota muito curta, sem muitas explicações, dizendo, sobre este novo bloqueio de verbas do orçamento da pasta, que foi notificado pelo Ministério da Economia, sobre o bloqueio que está aberto ao diálogo com todos e que está em tratativas com o Ministério da Economia para encontrar alternativas. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do MEC para entender que tratativa era essa que está sendo feita e quais alternativas seriam. Contudo, ainda não tivemos uma resposta. Fizemos os mesmos questionamentos para o Ministério da Economia, que nos respondeu da seguinte forma. O Ministério da Economia disse o seguinte, que para o cumprimento do teto de gastos, em virtude do aumento da projeção de despesas obrigatórias, o Ministério da Educação teve um bloqueio adicional de 1.434 bilhões, perfazendo um bloqueio total até o momento de 2.368 bilhões para despesas discricionárias, que são aquelas com o custeio, investimento, como, por exemplo, internet, serviços terceirizados de limpeza, bolsa dos estudantes. O Ministério da Economia diz ainda que esses valores poderão ser reavaliados em razão de mudanças nas projeções de despesas primárias do governo federal. Isso tudo veio à tona depois de que algumas entidades, como a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, publicaram que houve este corte na segunda-feira, ontem, na nota da Andifes, diz que a entidade foi pega de surpresa e com muita consternação ficou sabendo da retirada dos recursos na segunda-feira, uma nova retirada no valor de 344 milhões para as universidades públicas federais, sendo que já havia tido na metade do ano um outro bloqueio de 438 milhões de reais e que isso inviabiliza o planejamento das despesas em andamento, seja com integrantes da comunidade interna, com terceirizados, fornecedores ou contratantes. E a entidade diz ainda que espera que essa medida de retirada de recursos nesse momento do ano seja o mais brevemente revista. Bom, Carol, e ainda falando sobre educação, já foram divulgadas as datas importantes dos programas do governo para acesso ao ensino superior? Tivemos já para 2023 aí para os estudantes que pretendem então ingressar no ensino superior por meio, dos 3 principais programas que usam a nota do Enem, Quem terminou de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio agora, cujo resultado oficialmente ainda não saiu, está por sair, o SISU, que é o programa que aprova os estudantes, então, utilizando as notas do Enem para as universidades públicas, terá a inscrição de 28 de fevereiro a 3 de março, no ano que vem, 2023. O ProUni, que dá bolsas integrais e parciais, para instituições, universidades privadas, tem inscrições de 7 a 10 de março. E o FIES, que é o programa de financiamento, uma espécie de empréstimo para os estudantes que pagam após concluir a formação nas universidades particulares, tem inscrições de 14 a 17 de março do ano que vem, Kalina. Obrigada, Carolina Abelim, pelas informações. Bom, Cristiano Vilela, vamos comentar então essas informações da Carol. Este corte de 1.7 bilhão na educação, nessa altura do campeonato, e eu não me refiro à Copa do Mundo, foi uma boa decisão do governo? Olha, infelizmente foi uma decisão necessária diante do volume de gastos que o governo teve, especialmente nesse ano, um ano eleitoral, um ano com dificuldades para a realização de corte de gastos. O fato é que esse tipo de situação
acontece e vai continuar acontecendo no Brasil, se não for feito o que é urgente, que é uma reforma nas despesas do governo federal, uma reforma administrativa, uma reforma na arrecadação de impostos com a reforma tributária e uma série de medidas que venham a tornar mais saudável o caixa do governo. Se isso não for feito, nós vamos continuar tendo eleições, em ano de eleições, gasto maior. Depois das eleições, gasto menor. E assim vai indo. Pois é, Rodrigo Constantino, corte, bloqueio, contingenciamento, quando essas ações são feitas por um governo, especialmente nas pastas da saúde e da educação, acabam reverberando muito mais. Agora, faz parte do processo de execução orçamentária, né? Agora, de que maneira o governo pode se organizar para atenuar esse tipo de impacto? O impacto, na verdade, tem muito mais a ver com uma guerra de narrativas, né? Porque governar é exatamente isso. Governar é escolher a alocação de recursos escassos e é preciso lembrar que, além disso, existe muito recurso engessado, carimbado no orçamento brasileiro. A margem de manobra é muito pequena. Então, governar é selecionar prioridades. Vamos lembrar, por exemplo, que educação, só para o nosso telespectador e nosso ouvinte entenderem o grau da guerra de narrativas, durante a pandemia, a mesma esquerda que grita qualquer contingenciamento de gastos dessa natureza ou algo assim, defendeu fechar escolas, algo que quase o mundo inteiro recusou como medida drástica demais. Não salvou vida alguma, mas prejudicou muito as crianças. E mesmo nessa época, com esse clima e escolas fechadas, reclamaram que o governo contingenciou recurso de educação. Então, quer dizer, cara, eu ganho coroa, você perde. Qualquer coisa que o governo Bolsonaro fizesse era atacado, era denunciado por uma esquerda demagógica que não liga para a lei da escassez.